Boa noite a todos, aos que chegaram durante a oração, sejam bem-vindos, que a corrente de luz desse grupo envolva todos. E nós vamos continuar hoje o capítulo 2, que fala agora o subtítulo sobre as preces. E nós vamos para a pergunta 664. E o grupo de Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Assim como nós estudamos na semana passada a eficácia da prece sobre as nossas vidas, onde muitas vezes aquilo que nós precisamos passar não pode ser modificado, mas a prece é o sustentáculo de proteção, de discernimento, de fortalecimento para as situações que nós estamos passando. A prece aos irmãozinhos desencarnados ocorre da mesma forma. Quando nós oramos pelos nossos irmãos que já faleceram, que já vivem na espiritualidade, nós não podemos, muitas vezes, mudar imediatamente, pela nossa prece, o nosso amor, a nossa dedicação, as situações que aqueles irmãos estão passando. Não é pela prece que nós podemos, de repente, tirar um irmão do sofrimento e trazê-lo à colônia, por exemplo. No entanto, as nossas preces são necessárias e muito bem-vindas a estes irmãos sofredores, porque é através da prece que eles percebem que existem pessoas que se preocupam com eles. Desperta nesse irmão a ideia do carinho e amor do semelhante à sua vida. E isto pode representar uma abertura de coração, de pensamento, podendo receber imediatamente a ajuda da espiritualidade maior. Então, toda vez que nós oramos por um irmão desencarnado, um irmão em sofrimento, que nós sabemos que não está bem, que está numa condição ainda de dor, toda a nossa prece envolverá esse irmão, como nós estudamos semana passada, quando nós oramos, o nosso pensamento se dirige a esses irmãos. Nós emanamos o fluido animal também quando nós oramos. E toda essa doação de vibração, de energia, pode envolver esse irmão para fazer com que ele se sinta mais tranquilo, mais calmo, não sinta tanta solidão, não sinta medo, porque ele vai sentir que existe alguém pensando nele e alguém pensando com muito amor. Então, orar pelo semelhante que está desencarnado é um ato de caridade e é um ato de auxílio. Nós não podemos invocar estes irmãos para solicitar ajuda. Muitas vezes nas preces, por não conhecimento da situação espiritual, muitos irmãos solicitam favores, ajuda a irmãos desencarnados. Nós não devemos chamar ou solicitar um parente, um irmão, uma mãe, um filho, alguém próximo, um avô, para nos ajudar, para resolver situações terrenas. Nós devemos sempre nos dirigir aos nossos guias e protetores, aos nossos anjos de guarda. Por quê? Porque por mais que os nossos parentes nos amam, nós não sabemos em que condição eles estão na espiritualidade para ter condições de nos auxiliar. E se eles não puderem nos ajudar pela condição espiritual ali, ainda em tratamento, ainda em hospital, ou ainda em situações mais densas na espiritualidade,
pode gerar um grande sofrimento. Então, as preces aos irmãos desencarnados devem ser feitas no sentido de pensarmos nesses irmãos envoltos em luz, amparados, alegres, abraçados por Jesus, por Maria, pela espiritualidade, mas não invocar pedidos ou ajuda a estes irmãos. É natural, por amarmos muito os nossos pais, ou companheiros, ou pessoas que nós amamos, que estiveram conosco, nós acharmos que quando nós estamos num desespero qualquer, ou num problema qualquer, nós podemos chamar, né? Ai, como eu gostaria que você estivesse aqui para me ajudar, então, por favor, me ajude. Então, vamos sempre lembrar disso. Não vamos solicitar aos nossos parentes auxílio. Vamos somente doar a nossa proteção e nosso carinho, para que eles possam se sentir bem. Os irmãozinhos sofredores, que ainda vibram no umbral, no baixo umbral, quando nós oramos, muitas pessoas têm medo de falar, mas eu posso orar por esses irmãos? Não vai acontecer nada comigo? Se eu orar por um irmão que está no umbral, é perigoso que ele venha sempre me pedir ajuda? Toda ação de caridade é envolta em proteção e em harmonia. Arnaldo levantou a mão, querido, pode falar. Arnaldo? Acho que foi sem querer. Então, nós às vezes pensamos, será que esse irmão vai chegar à nossa casa, vai envolver minha vida? Será que ele pode atrapalhar alguma coisa por ele estar em sofrimento? Quando nós oramos, nós emanamos uma luz intensa, clara, dependendo da frequência, ela é rosa, ela é branca, ela é verde, dependendo... Ah, não faz mal, Arnaldo, obrigada. Dependendo da força e da vontade que nós emanamos, amor a esses irmãos sofredores, eles podem ali receber imediatamente um alívio da sensação que eles estão vivendo. Vão sentir alívio, vão sentir que são amados e podem abrir o coração e receber a intervenção da espiritualidade. Porque o sofrimento só existe na espiritualidade porque os irmãos, ou nós, no caso, a situação que estivermos ali de sofrimento, nós só temos o sofrimento se não aceitarmos a ajuda, não nos abrirmos para a ajuda. A espiritualidade tem falanges de auxílio. Chico Xavier, inclusive, fala de um local, um hospital de assistência dentro do umbral. Existe apoio permanente aos irmãos sofredores. E por que eles não são resgatados? Por que eles não são tratados imediatamente? O livre-arbítrio de cada um de nós e o respeito do alto à nossa vida faz com que sejamos ajudados no momento em que nós pedirmos o livramento daquela dor. Que nós possamos despertar a vontade de receber ajuda. Então, a espiritualidade envolve esses irmãos, mas a ajuda só virá quando houver alguma abertura, alguma aceitação. O convite é feito constantemente. Venham, estamos aqui. A espiritualidade se dirige às falanges sofredoras dessa forma. Estamos aguardando a vinda de vocês. Estamos aqui em prontidão para vos acolher. Venham. Então, quando nós oramos por estes irmãos, isto pode ajudar a eles se sentirem, vamos dizer assim, estimulados a buscar ajuda, a buscar a luz. Então, sempre devemos orar, sem medo que as energias deles possam nos prejudicar e sem o medo de que eles venham a pedir mais ajuda
por estarem numa condição de sofrimento nos prejudicar. Aquele que ora jamais será prejudicado. Todo aquele que age na caridade tem ao seu lado uma falange curadora. Tá? Então, os espíritos respondem isso. As vossas provas estão na mão de Deus. Como nós falamos, né? A nossa oração não vai mudar o desígnio daquele espírito, não vai mudar o que ele realmente tem que passar. Há algumas que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a sua resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Como para nós, se a prece não altera a situação, nos dá força para enfrentar as provas que temos que passar. Menos rudes elas vos parecem. Quando nós estamos fortes, o sofrimento vem leve. O sofrimento é o mesmo. A prova é a mesma. Mas como nós vamos interpretar e viver aquilo vai se modificar totalmente se estivermos equilibrados. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem sabes, ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao saber de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um bem na ordem geral do universo. Além disso, quantos males não te constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência e pelas suas faltas? Então, tanto para os encarnados como para o desencarnado, nós não tiraremos da frente a situação, mas elas podem ser abrandadas, elas podem ser apaziguadas, tá? Assim, quando oramos pelo nosso irmão, existe também o que nós precisamos lembrar, que é a volta da energia emanada. Toda oração envolta em energia e luz volta para nós numa potência muito maior, numa força muito maior do que quando emitida. Então, tudo aquilo que nós doamos, nós receberemos automaticamente. A prece, desculpa, eu li um pedaço da outra pergunta. Deixa eu ver aqui. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho de interesse que inspira por ela, aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado. Aqui vejam, na época, a forma que os espíritos se colocavam dos sofredores, a interpretação, a tradução, a espiritualidade não colocaria a forma desgraçado. É que as traduções feitas, né, ao longo desses 200 anos, às vezes são colocadas de uma forma um pouco mais forte. Mas o que a espiritualidade se refere aqui é ao sofredor. Sente sempre um refrigério quando encontrar almas caridosas que se compazem em suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que ele pode abreviar a pena, se, por sua parte, ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam de vossa prece.
Então, a exemplo de Jesus, que veio à Terra para ajudar, instruir os sofredores, porque o que é a humanidade quando o Pai vem até nós? É uma humanidade ainda em sofrimento, uma humanidade em expiação e prova, uma humanidade ainda com pouco esclarecimento espiritual. Então, se nós analisarmos a chegada de Jesus à Terra, como eles falam aqui, foi a vinda de Jesus ao encontro do sofredor. Com a condição e estatura espiritual de Jesus, ele vem à dor, ele vem à treva, ele vem ao sofrimento, para trazer o homem o esclarecimento. Então, a exemplo de Jesus, vamos auxiliar os sofredores. Jesus, em todas as suas passagens, ou em quase todas, ele se referia ao homem, não o condenando, mas buscando o rebanho, indo ao encontro de todos os irmãos. Eram eles fariseus, saduceus, escribas, publicanos. Não importava para Jesus a quem ele se dirigia. Ele trazia a palavra para todo o seu rebanho. Alguns ouviam, alguns não, mas todo o rebanho tinha acesso às palavras de Jesus, né? Pergunta 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Se nós pensarmos que o Evangelho foi colocado para nós, escrito por João, as cartas de Paulo, escrita pelos historiadores, escrita por apóstolos, há quantos anos atrás nós temos os escritos da Bíblia? A Bíblia, ela foi organizada, a igreja organizou a Bíblia com todos os pergaminhos, com todos os escritos da antiguidade, da época de Jesus, foi feita uma organização do que seria colocado no livro sagrado. No entanto, nós devemos lembrar que Jesus veio à Terra e muito do que Jesus realizou foi colocado nas passagens bíblicas. Jesus ali trouxe para nós um momento de esclarecimento espiritual, onde nem tudo pôde ser esclarecido naquele momento. Então, nós temos que estudar, e dentro do estudo que realizamos, ter uma lógica de compreensão ao que Jesus espera de nós. Não é porque na Bíblia Jesus não falou ore pelos mortos, que nós não vamos orar pelos irmãos necessitados que desencarnaram. Nem tudo Jesus colocou para nós, mas toda obra de caridade, como ele dizia, se fizer a um destes pequeninos, a mim que faz, tudo que nós doarmos aos irmãos sofredores, nós estamos fazendo a Jesus. Então, não é porque não está na Bíblia que nós não vamos ter o discernimento de entender que ações de caridade nem todas estão explícitas no livro sagrado. Jesus exemplifica um todo: amar ao semelhante, perdoar, não julgar, orai e vigiai. Mas ele não teve tempo em sua passagem, ou não foi traduzido para nós, todas as ações de caridade. Então, não é porque não está na Bíblia que nós não vamos orar pelos mortos. Tá bom? Aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar os homens todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de agir ele a este fim. Se é certo que nada pode fazer
que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não menos certo é que a prece que lhe diriges por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Aquilo que nós falamos, né? Nós oramos, fazemos a nossa parte, mas o encaminhamento do irmão depende do seu livre-arbítrio. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu esta prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e outro reciprocamente o amor que o Cristo recomenda aos homens. Ambos, pois, se fizeram, assim, obedientes à lei do amor e de união a todos os seres. Lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Então, aqui também nos faz uma referência a irmãos que se ligam com mais força após uma doação de amor e energia, né? Espíritos que se ligam pela caridade. Nós podemos lembrar também dos nossos desafetos, que possamos orar por estes irmãos também, que não só na ação da caridade, mas no perdão, para que aquele ressentimento seja, através da prece, esquecido. Porque se alguém tem mágoa de nós e nós oramos por aquela pessoa e a pessoa recebe a energia da oração, será que ela vai continuar com mágoa por nós? Mágoa de nós? Mais difícil. Então, quando nós oramos pelos desencarnados, sem pedir nada, nós devemos lembrar também dos nossos irmãos, que nós também não tivemos aqui uma história tão prazerosa. Que a prece aos irmãos desencarnados vai tirando a interferência, a mágoa, a vingança, a dor, né? Sem pedir nada. E as ofertas aos irmãos desencarnados? Não. Os irmãos que estão ali em sofrimento precisam ser respeitados. Tá bom? Então eu posso acender uma vela para os irmãozinhos? Cada um de nós tem uma forma de simbolizar ou de praticar a nossa fé. Não importa se é uma oração, não importa se eu vou acender ali por uma flor, junto ao vaso com uma vela para o irmão desencarnado, não tem problema acender a vela, as pessoas às vezes falam, mas vai acender a vela, vai chamar. Não, o que vai chamar é o nosso pensamento. Vamos tirar toda a superstição da nossa vida. O que atrai, o que une, o que liga a nós é o pensamento. Então, o pensamento de amor a estes irmãos. Pode-se orar aos espíritos. Podemos orar e pedir e clamar aos bons espíritos que nos assistam, como nós falamos agora. Pode-se orar aos bons espíritos como mensageiros de Deus e executores das suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tem alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes se dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então vamos entender isso. Quando nós solicitamos ajuda aos espíritos benfeitores, essas preces sempre serão ouvidas. Mas dependendo da condição de auxílio desse irmão, esta prece pode ser direcionada ao alto,
Ou se o irmão não faz parte de um trabalho espiritual, mas ele recebe tratamento ainda, porque na espiritualidade existem os irmãos em trabalho, existem os irmãos em tratamento, existem irmãos que a forma de tratamento é o trabalho, mas quando nós nos dirigimos à espiritualidade para pedir, devemos fazer os pedidos aos nossos anjos guardiões e aos nossos mentores, porque eles têm condições de intervir ao nosso favor. Poderão levar os nossos pedidos aos irmãos maiores. As preces são avaliadas, são, assim como tudo na espiritualidade, é avaliado, é observado. Nada que se emana a espiritualidade é esquecido. Todas as preces estão ali plasmadas. E a espiritualidade organiza o que é possível fazer. Se temos ali, se eles têm o consentimento de fazer por nós naquele momento. Não podendo modificar o que tem que acontecer, eles vão nos dar o quê? Conselho, amparo, sustentação, energia, força, proteção. E vai passar por aquele caminho espinhoso, mas vai ali desviando dos espinhos mais fortes. Então, é muito importante que a nossa prece não seja dirigida com pedidos e súplicas aos irmãos que ainda estão em tratamentos espirituais. Pode falar, Dirceu. Então, mas quando você faz um pensamento nas suas preces a todos os filhos da criação, independente desses espíritos serem do bem ou não pensar no bem, estar praticando está do outro lado, você teria que centralizar essa prece, esse pedido, no caso, ao teu anjo, ao teu... Quando você coloca aos cuidados do pai maior. Todos aqueles que trabalham pelo alto, Dirceu, porque às vezes é comum vermos a prece dirigida à espiritualidade a irmãos que desencarnaram e que nós entendemos que podem nos ajudar. Então, por exemplo, um advogado amigo, um médico amigo, olha, você era médico, talvez você possa me ajudar. É muito comum a gente ver isso. E esses irmãos vão ouvir as nossas preces e vão se afligir. E eles talvez não tenham recursos para nos ajudar. Então, quando nós vamos fazer um pedido, evocar algo, nós devemos pedir sempre a espiritualidade maior, aos nossos mestres, às falanges curadoras, aos nossos anjos de guarda, né? Não nos dirigirmos aos familiares para pedir. E quando for aos familiares, pedir que eles sejam envoltos em muita luz, em muita proteção, em muito amparo, porque nós desconhecemos a condição espiritual que eles se encontram. É neste sentido, sabe, Dirceu? Para não evocarmos irmãos que vão sofrer por estarmos sendo ali clamados a estar perto de nós, nos ajudando. É que na maioria das vezes não é propriamente um pedido direto a eles, é uma solicitação de que eles sejam ajudados. Sem dúvida. Nesse sentido que eu falo. Ah, sim, isso sim. Isso tem que ser feito, né? Que toda a espiritualidade possa abraçar estes irmãos em sofrimento, possa ancorar estes irmãos, sim, aí sempre. E aí eles serão tocados para uma mudança. Aí sim, agora entendi. Obrigada, Dirceu, eu não tinha entendido. Obrigado. A Beth quer falar, Beth? Oi, boa noite. É o Gerson. Oi, Gerson, tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Às vezes eu falo assim, eu peço proteção à Dona Norma e aos espíritos de luz. Será que está errado? Não, está certíssimo. Como você falou. Dona Norma hoje atua nas esferas superiores da espiritualidade, cuidando de todos nós.
Pode pedir sim, Gerson, deve pedir para ela nos ajudar, porque ela que é o sustentáculo da nossa seara. Toda vez que eu vou sair de casa, que eu vou para a rua fazer alguma coisa, eu peço proteção para o caminho de ida e volta, a Dona Norma, o Seu José de Arimateia e espíritos de luz. Isso, espíritos que trabalham, espíritos trabalhadores já, né? Espíritos que já estão em condição de realmente abrir os nossos caminhos. É isso. Obrigada, Gerson. Obrigado. Alguém mais Marina, quer? é o Vicente. Oi, Vicente. Boa noite, como vai? Tudo bem, Vicente? Graças a Deus, tudo em paz. Até Ótimo. pegando uma extensão no que o Gerson falou, eu também tenho um hábito, eu não sei se tornou-se um hábito ou se na hora que eu vou pôr a chave na porta para sair, me vem tipo uma mensagem. Leia a palavra para que você pratique lá fora. Parece que é uma mensagem que vem na minha orelha, assim, eu escuto, né? E automaticamente, e essa é a minha dúvida, se isso é uma coisa que tornou-se um hábito e é um ato positivo, ou se é uma coisa já robotizada. Não vou sair sem ouvir, não vou sair sem ler, não vou sair sem fazer uma prece. Isso é uma dúvida. Você tem dúvida se isso é uma prática sua ou se é uma intuição? Se virou uma coisa automática, robotizada, ou se realmente talvez eu esteja começando a ver a espiritualidade de uma outra forma, de eu sentir a necessidade de uma proteção, de eu não ignorar. Provavelmente, Vicente, é um despertar da sua própria consciência mesmo, né? É um querer interno, é uma expansão da tua espiritualidade se manifestando, pedindo uma proteção, um envolvimento para quando você não estiver em casa. Não é nada robótico, não. A robótica, a gente tem outras manias, né? A prece, aquilo que vem da nossa alma, são sugestões dos seus guias, são intuições para te proteger e a tua forma realmente de se sentir ancorado à tua espiritualidade. Não, eu vejo como algo muito bonito e como você realmente despertando uma consciência de utilizar mesmo os recursos da espiritualidade para nos ajudar. Se nós tivéssemos a consciência do quanto eles podem fazer por nós, na nossa prece, na nossa busca, nós estaríamos em ligação com eles o tempo todo. Basta nós estarmos cansados, indispostos e fazer uma prece. Automaticamente a gente se modifica. São os teus guias, sim, certamente. Muito obrigado. Imagina, Vicente. Mais alguém gostaria de se colocar sobre a prece? Oi, Edê. Fala, querida. Não, acho que eu tenho que desligar aí agora. Tá dando. O Silvio tem que desligar. Tá bom, querida. Não, eu só ia comentar. Fiquei pensando aqui comigo. Acho que eu me acho muito, viu? Porque as minhas preces só são endereçadas a Jesus, não tem intermediário, Coisa não. linda. Agora, espero que cheguem, né? Porque coisa linda, é claro eu que fico chega. pensando, minha mãe sempre falava assim, quando a gente estava junto, ela falava, ela rezava para os espíritos guardiões, né? E eu sempre rezei para Jesus. E Bê, você sabe que eu também enfim, tenho brincando, estou falando que eu hábito de me acho, né? mentalizar Eu vou Jesus. direto Mentalizar ao cara. Maria. Eu também procuro Não mentalizar estou escutando sempre os você, dois, Marina. né? E a espiritualidade vai encaminhando isso. Eu entendo que Jesus tem uma força de envolvimento tão grande ao planeta que esses ecos todos de chamado a ele, eu acho que são ouvidos. Eu tenho essa sensação. Com a grandeza espiritual dele. Ih, tá dando eco no meu? Pronto, pode ir. Melhorou? Melhorou? Tá. Mas, então, isso que é importante, né? Fechando esse capítulo da prece, o que nós, em suma, vimos aqui? A prece é nosso sustentáculo, a prece pode modificar os nossos caminhos de acordo com a nossa aceitação, resignação, aprendizado. Vamos orar pelos nossos irmãos como uma forma de caridade a eles também, para que eles sejam tocados no seu coração. Não vamos chamar irmãos sofredores para nos ajudar.
Eles merecem estar ali em sossego para buscar a sua própria evolução, para buscar o seu próprio caminho, para receber a graça das falanges curadoras. As preces podem ser um louvor, podem ser uma gratidão. Nós dificilmente agradecemos. E a prece é a gratidão a Deus também por tudo que somos e os pedidos. Podemos pedir. Nós pedimos por muitas coisas. Será que eu devo pedir por isso ou por aquilo? A prece, ela vai se modificando com a nossa evolução. Tem hora que a gente pede para resolver um emprego, tem hora que a gente pede para ter saúde, e vai chegar um momento lá na evolução espiritual que nós só vamos pedir aceitação e fé. Tudo que é material nós vamos parar de pedir. Mas a fase que nós estamos, a gente pede proteção ao filho, proteção que o cachorro melhore, que a gente se trabalhe bem. Nós pedimos tudo. Não tem problema. Vamos pedindo ajuda naquilo que nós achamos necessário para o nosso trabalho na Terra, para aquilo que a gente acha necessário. Não tem problema se a gente pediu alguma coisa errada. O alto vai nos mostrar o que é possível fazer por nós. Né? A gente vai melhorando o nosso pedido com a nossa evolução. Tá certo?